É quase 1 da manhã desta quarta-feira e eu estou aqui na frente do meu computador produzindo um material muito importante sobre os perigos que as nossas famílias estão correndo com a televisão, com a internet e tantas outras coisas. Mas aí eu dei de cara com a matéria que me fez parar tudo para gravar esse vídeo que, acredito eu, será um dos vídeos mais importantes aqui do meu canal do YouTube. Eu vou colocar na tela aqui o assunto que eu vou tratar agora, e eu queria que você prestasse muito atenção e compartilhasse, mas compartilhasse esse vídeo. Eu vou inclusive deixar a descrição, o link dessa matéria aqui na descrição abaixo para você dar uma olhadinha, dar uma lidinha com calma e você perceber a importância desse assunto e compartilhar esse vídeo. Veja agora na tela o assunto, o tema que eu vou tratar com você nesse vídeo. Preste atenção. Pastor de mega igreja decide se afastar do púlpito para combater pecado do orgulho. O pastor em questão nessa matéria é o pastor Todd Wagner, um pastor de uma mega igreja no Texas, ali na região de Dallas, nos Estados Unidos. E o que me chamou a atenção na matéria, que repito, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, é que esse homem tomou uma atitude que até hoje eu particularmente nunca vi em liderança evangélica. Esse homem resolveu se afastar de suas funções pastorais por causa de um pecado. E que pecado é esse? Ele diz na matéria: o pecado do orgulho. Isso possivelmente deixou a igreja dele atônita. E ele já foi deixando bem claro que esse de fato era o pecado. Não era adultério, não era roubo, não era nada disso. Era o pecado do orgulho. Ele, inclusive, a matéria vai dizer aí, você depois vai dar uma lidinha, que consultou os anciãos da igreja, o seu corpo ministerial. Ele disse que durante esses 20 anos como pastor, ele errou feio, mas errou feio por nunca ter dado ouvido aos seus liderados. Era um homem que ele mesmo descreve orgulhoso, achava que podia fazer as coisas sem consultar ninguém. E, queridos, por que é que eu acho isso tão importante? Porque é que esse vídeo, você tem que compartilhar ele, mas, acima de tudo, o mais importante do que compartilhar para que outras pessoas tomem ciência disso, é eu e você pararmos um pouco e também seguir nessa mesma direção do pastor Todd Wagner. Um pastor que eu sequer conheço. Acabei de ler sobre ele aqui nessa matéria. Mas a atitude desse homem foi algo que sempre Deus colocou no meu coração como uma reflexão. Será que evangelho é isso mesmo que a gente vive? Será que ser crente é tão somente levantar a mão, comprar uma Bíblia, entrar numa igreja, fazer parte de algum órgão, fazer parte de algum departamento? Será que ser crente é só isso mesmo? Eu confesso a vocês que a atitude do pastor Todd realmente me deixou muito impressionado e, acima de tudo, ainda mais reflexivo da minha responsabilidade como crente. Quando eu li essa matéria, eu aprendi algumas coisas importantes. A primeira delas é que não existe super crentes. Guarde isso com você. Não existe super crentes. Nós precisamos entender que um caminhar com Cristo é fazer sempre uma reflexão da nossa vida. O que é que eu preciso melhorar hoje? Como eu posso ser um crente melhor amanhã? Melhor do que hoje? O que é que está faltando em mim que eu preciso melhorar? Porque lembre-se, diante de Deus não existe títulos. Diante de Deus não existe patentes. O que existe diante do Senhor são pessoas que estejam prontas para se quebrantarem. Para dizer: Deus, vê se há algo em mim. Vê se há algo em mim que me afaste de ti. Como diz a letra da canção. Quebranta-me. Eu, como aquele vaso nas mãos do oleiro que Jeremias viu, eu quero ser quebrado, refeito. Ah, queridos, como o pastor Todd me ensinou com essa atitude dele. Como esse homem me ensinou. Imagina, para um homem que há 20 anos está ali
pastoreando uma mega igreja em Dallas, nos Estados Unidos, chegar diante dessa igreja e dizer: eu quero me afastar das minhas funções pastorais para tratar do meu orgulho. Imagina só, pensa só comigo. Uma atitude nobre desse homem, reconhecer que tem algo na vida dele. Por mais que ele tenha tempo de pastor, por mais que seja um ensinador, mas ele reconhecer que algo nele precisa melhorar. Pastor Todd entendeu que não existe supercrentes. A história dele me ensina outra grande e importante lição. É que evangelho não é discurso, não, em absoluto. Evangelho é prática. Você já percebeu como o Brasil está repleto de igrejas? Eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro, eu estou hoje morando aqui em Prazeres, em Jaboatão, no estado de Pernambuco. Só próximo da minha casa aqui, eu já contei aproximadamente de 8 a 10 igrejas. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: o que é que isso tem mudado na vida das pessoas? Que evangelho é esse? Que por onde a gente passa, a gente vê igrejas, mas é um evangelho que não muda pessoas. Talvez você nunca tenha atentado para isso. O problema não é a gente ter muitas igrejas. O problema é que a gente muitas vezes não tem vivido um evangelho que transforma pessoas. O nosso evangelho que está sendo pregado, que sai daqui, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, ele tem muita informação. A gente fala dos historiadores, a gente fala do grego, do hebraico, do aramaico, sabemos muito bem utilizar a homilética, entendemos de hermenêutica e exegese, mas tudo isso não tem mudado vidas, não tem transformado pessoas, não passa de apenas discurso vazio, travestido de evangelho. Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa reflexão? Quantas igrejas você tem aí no seu bairro? Quantas igrejas tem na sua cidade? Mas isso parece não alterar nada na vida das pessoas. Quando eu falo isso, eu me lembro do pastor David Wilkerson, autor de A Cruz e o Punhal. Pastor David, quando chegou em Nova York, ele se deu ali de cara com uma cidade infestada de prostíbulos, de assaltantes, de traficantes, e ele disse a Deus: a nossa igreja aqui, Senhor, vai ter que fazer uma mudança em Nova York. E o pastor David Wilkerson foi para dentro dos prostíbulos, foi para dentro dos guetos, dos traficantes, e em pouco tempo, uma transformação muito profunda aconteceu na cidade de Nova York, quando o evangelho de Jesus foi pregado. Porque não existe a menor possibilidade do evangelho chegar e as pessoas continuarem do mesmo jeito. E sabe por que isso acontece? Porque tudo que a gente prega muitas vezes não passa de discurso bonito, cheio de eloquência, cheio de homilética, cheio de interpretação, cheio de interpretação do grego, do hebraico, mas não passa de discursos vazios que não transformam pessoas. É isso que eu aprendo com essa matéria que eu li aqui com o pastor lá de Dallas, nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, é que hoje o evangelho que nós professamos, que vivemos, é um evangelho que tem provocado arrepio. Você já percebeu isso? É um evangelho que não muda caráter, só provoca arrepios. É ou não é? Seja sincero comigo. Hoje chegamos em muitas igrejas por aí e o povo sai dizendo que sentiu tanta coisa. Rapaz, eu senti uma coisa boa. O outro diz, eu senti um arrepio. Só que muitas vezes esse arrepio nada mais é do que o ar-condicionado da igreja. Nada mais é do que um susto. Você pode pensar, mas você está sendo irônico, não? Não, é isso mesmo. Porque evangelho não é para provocar arrepios. Evangelho é para provocar mudança de caráter. É eu ser uma nova criatura. É o velho homem ser sepultado para o novo ressurgir. Mas muitas vezes o evangelho que a gente prega é só para provocar arrepios. É ou não é?
Estamos pensando hoje em asa delta, em sapatinho de fogo, em paletó de fogo. A gente fala de tantas coisas assim, né? Tudo isso está dentro do nosso vocabulário, é ou não é? Como crente. Fulano é do manto, fulano é do reteté, fulano é do fogo, fulano é disso, fulano é daquilo. Mas e mudança de caráter? Que isso é o fator principal do evangelho, mudança de caráter. É aquilo que está na palavra: quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Mudança de vida, mudança de direção, mudança de caráter. Só que muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Porque o evangelho que estamos vivendo é o evangelho do discurso vazio. O evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho que a gente tão somente está em busca de arrepio. Olha como eu estou todo arrepiado. Não é assim que a gente fala, né? Olha para aqui como eu estou arrepiado. E aqui dentro, o que foi que mudou? Em último lugar, essa matéria que eu li do pastor aqui me ensina uma coisa. É que o evangelho tem que provocar em mim um autoexame constante, uma reflexão diária. Lembra-se do que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do versículo 23, aquela leitura, sim, a leitura da Santa Ceia. O que é que a gente lê lá no memorial da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que o evangelho que a gente vive, não há lugar para o autoexame. Não. Infelizmente, a gente acha que uma vez crente, sempre crente. Uma vez que eu digo que sou santo, só que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas sabe o que acontece muitas vezes, queridos? Eu gosto de examinar você e você gosta de examinar a mim. É por isso que o evangelho não provoca mudanças e a culpa não é dele, não. Porque o evangelho é poder de Deus para a transformação daquele que nele crê. Só que essa transformação não acontece, sabe por quê? Porque eu não faço um autoexame. O que é que precisa ser mudado em mim? Eu estou sempre querendo mudar os outros e em mim não há mudança alguma. É por isso que, quando eu li essa matéria, eu fiz questão de parar tudo e correr aqui para gravar esse vídeo aqui no canal. É preciso que a gente sempre faça essa reflexão. Como está a minha vida? Eu já disse e torno a repetir, eu tenho dificuldades de ouvir muita gente que prega por aí. Eu tenho. A partir do momento que eu conheço a pessoa e eu descubro que ela fala daquilo que não vive, eu tenho dificuldades de ouvi-la. Não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Eu tenho dificuldades de ouvir diversos pastores. Tenho dificuldades. Sei que eles têm defeitos como eu tenho. Quem sou eu? Né? Mas eu aprendi, e louvo a Deus quando eu encontro matérias como essa, contando a história desse pastor americano, porque eu sempre acreditei nisso também. Evangelho tem que provocar mudanças na minha vida. Eu não posso estar pregando um evangelho que fala de mudança na vida do outro e a minha continua do mesmo jeito. Você imagina um homem desse passar 20 anos como pastor, possivelmente pregou falando sobre o orgulho e ele vivendo uma vida assim. Mas louvado seja Deus pela vida dele. Porque ele disse, chega. Chegou no púlpito da igreja, comunicou aquela mega igreja, e disse, irmãos, a partir de hoje eu estou me afastando das minhas funções, não é para ir passear, não é porque eu adulterei, não é porque eu roubei ninguém, é porque eu reconheço que sou orgulhoso, que não escuto as minhas lideranças, que acho que posso fazer tudo, que não dependo de ninguém, e eu preciso ser tratado pelo Senhor. Oh, aleluia! Que coisa linda! Que coisa surpreendente! Eu não sei você, mas eu também preciso disso. Quantas vezes eu tenho dito a Deus, Senhor, tenho falhado aqui, tenho falhado ali. Eu preciso ser tratado. Eu preciso ser mudado. Eu não sei você. Evangelho tem que provocar metamorfose. Tem que ser metanoia.
Porque senão, gente, não passa de discurso. É por isso que nós estamos vendo tantos escândalos no nosso meio. O sujeito sabe dar uma doutrina. Tem gente por aí que se engana com essas coisas. Ah, mas como eu gosto de ouvir o pastor fulano, que homem para dar uma doutrina. Mas a vida dele tem sido um exemplo? A minha vida, irmão Ibe, eu não perco uma crônica da manhã. Eu não perco uma live de irmão Ibe aqui no canal. Mas esse evangelho que eu tenho pregado para você tem mudado o meu caráter? Eu tenho dado testemunho de mudança de vida? É o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Que possamos fazer uma reflexão. Que possamos entender que evangelho não é uma vida sendo empurrada com a barriga. Que evangelho, nele não há lugar para supercrentes. Todos nós temos falhas. Independente de ser pastor ou não. Você acredita que eu já vi pastor de cara feia no púlpito? Quando o irmão se levantou para pedir perdão, eu sempre ficava indignado com aquilo. Eu fui membro de uma igreja durante muitos anos, e uma das cenas que mais me revoltava, eu ainda era adolescente, é quando eu via lá na frente o pastor de cara feia, quando o irmão se levantava no culto de Santa Ceia para pedir perdão. E muitas vezes eu voltava para casa com aquilo martelando na minha mente. Puxa vida, por que o pastor ficou triste? Por que ele ficou de cara feia? Porque aquele irmãozinho pediu perdão? Será que ele não erra? Será que ele não peca? E aquilo ficava aqui, na minha mente. Eu ainda adolescente, eu refletia sobre isso. Parabéns ao pastor Ted. E que eu e você possamos fazer como ele. Não pense que ser crente, e você precisa ouvir isso, eu preciso ouvir isso, não é ter 20 anos de evangelho como esse homem teve, ou tem. Não pense que ser crente é dizer, eu tenho 40 anos de evangelho, isso não significa nada. Não pense que ser crente é você se esconder atrás de uma posição. Isso para Deus não significa nada. Deus não trata com ninguém olhando para o título. Deus trata conosco olhando para servos, para filhos. Então precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos fazer como esse homem, pastor Ted Wagner, que decidiu pedir perdão à sua igreja e dizer, eu quero me afastar para ser tratado por Deus no meu orgulho. Que Deus te abençoe. Meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que sempre passa aqui no nosso canal. Se possível, manda esse vídeo para mais alguém, compartilha ele com mais alguém. Que você possa ser um duplicador, um multiplicador dessa palavra. Porque tem muita gente que precisa ouvir isso. E tenha certeza de uma coisa, Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com você. Um abraço, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Até lá.